mesma capacidade de auto-organização tão aperfeiçoada realmente como é deles. Depende realmente dos sectores, não é? Mas todos os nossos atores culturais representativos, não é? Em Portugal, não é? É gente que circula, não é? No interior, não só do espaço europeu, mas do espaço mundial, não é? E não tem nada ao sentimento, não é? De que é olhado de uma maneira diferente realmente dos outros, não é? Não somos, estamos muito longe da famosa, da celebérrima frase, não é? Que é do António Vieira, não é? De outra época e por outros motivos, não é? Que dizia que lá fora, na Europa, não se tratavam de cafres da Europa, não é? Até que, provavelmente, se fosse isso, verdade, tínhamos de dizer que é uma cafrialização genérica, não é? Da cultura mundial, não é? E, portanto, estaríamos bem acompanhados, não é? Não temos mais esse sentimento, não é? De menoridade. De que somos realmente menores em relação... Mas, Sr. Professor, mas em relação à organização interna, se é que é possível ainda falar nestes termos, num mundo globalizado e quando pertencemos à tal barca comum, como diz, que é da União Europeia, mas em termos de organização interna, é sempre sobre esta, não é sobre a excepcionalidade da excelência na ciência ou na literatura ou na música, que os há. Felizmente, muitos portugueses que entram nessa categoria de exceção. Mas o português médio, que é uma expressão que o Sr. Professor de vez em quando utiliza, não tem um déficit, que também é uma ideia que o Sr. Professor tem, sobre a qual tem trabalhado muito, de cultura de racionalidade. Ou uma resistência que depois acaba por se traduzir... Eu só quero avaliar com o Sr. Professor o quão é que se está a exagerar ou não nestes diagnósticos catastrofistas em que estamos, enfim, sobretudo desde há 2 anos, mergulhados. Veja que o diagnóstico que se faz atualmente sobre a crise, não é? Que nós, com a qual estamos confrontados objetivamente, não é? Não é uma crise daquela tipo de crise que o século XIX conheceu, não é? E não é fundamentalmente uma crise do cultural, enquanto tal. É uma crise objetiva do sistema de produção ocidental, não é? Nos seus mais altos níveis, que no centro do sistema está efetivamente em crise e a crise de que nós também participamos e sofremos, não é? É uma crise na ordem do sistema de produção ocidental total, não é? Quer dizer, no seu centro, não é? No sistema financeiro, no sistema económico, nas suas consequências, nos seus efeitos, não é? A de que ninguém escapa na totalidade, não é? E que umas zonas se defendem realmente melhores do que outras, não é? E Portugal, de resto, veja que, graças ao facto de estar integrado num sistema maior, não é? Que tem as suas capacidades de resposta, não é? De ser chamado Europa, não é? Tem atravessado, está a atravessar mais ou menos incólume, não é? Em relação aos efeitos devastadores de noutros lugares países do planeta, não é? E provavelmente sairemos dessa crise. Portugal e a Espanha, etc., não é? Tiveram, inclusive o próprio Brasil, tiveram bastante... Não passaram séculos para coisas. Quer dizer, veja, o atraso com que o comboio chegou a Portugal não foi menor no século XIX, com que o atraso com que o TGV chegará a Portugal. São aqueles clássicos 50 anos. Estamos sempre separados dessa famosa Europa. Ainda continuamos com esses 50 anos nesse plano. Sim. Mas nos outros planos a coisa não tem sentido nenhum. Não posso dizer que um livro de... Portanto, já não estamos... Que um livro de Bessa Luís, ou que um livro do Saramago, ou um livro do Lobo Antunes, ou do Lídia Jorge, estejam numa espécie de esquina ou de desvão invisível realmente da história, não? A visibilidade ou a invisibilidade hoje são intercorrentes, não é? Estamos todos
na mesma visibilidade e mais, já não falo agora da visibilidade que lhe dá o facto de estarmos todos numa espécie de net, de internet, não é? Uma rede interminável. As coisas não se põem realmente da mesma maneira que se punham dessa época. Sr. Professor, e por isso é que eu me permiti, enfim, não era classificá-lo, mas sugerir que uma descrição possível para a atitude do Sr. Professor é um lúcido generoso, é alguém que, sem recusar as dificuldades e sem recusar a evidência das nossas dificuldades específicas como nação, como Antero se recusa a embarcar num discurso fatalista, que isto não tem solução, que isto não tem... Sobretudo na ordem cultural, sim. O fatalismo aqui será de outra ordem. Então. Mas isso é em relação à crise cultural, de que agora... que não é uma crise regional, certo, como seria a nossa, não é, de peninsular, não é? Mas que seria uma crise agora cultural relativa àquilo que era o sol cultural da história chamado Europa. Aí é que é realmente a crise, quer dizer, aí é que há agora motivos para nós pensarmos que já não estamos realmente, que as ideias importantes, as obras importantes, as coisas, as criações mais extraordinárias, não é? De que a Europa espalhava realmente pelo mundo, já não estão realmente só na Europa, não é? Mas que nos vêm de outra parte, de qualquer parte realmente do mundo, como se vê, sobretudo através do cinema, que é a criação que circula, ou da música, que circulam mais universalmente, não é? Nós estamos num... Agora, em relação a esse papel quase hegemónico que a cultura europeia teve de se exportar e ser um modelo de todas as outras culturas, não é? Esse papel já não é hoje da mesma não tem a mesma força, porque talvez não seja preciso, não é necessário. E isso não é porque a cultura europeia tenha entrado ela numa época de decadência, para empregar a palavra da geração de 70, ou de eclipse momentâneo, ou de menos criatividade, não é? Mas pura e simplesmente porque as outras, não é? Emergiram, não é? Isso é bom. Isso é bom, não é? O Sr. Professor falou de cinema e eu tenho uma coisa para lhe mostrar e para partilhar com quem está connosco hoje aqui, que eu acho que vai provocar-lhe gáudio, apesar de ser só uma passagem. Falou em excelência, repetidas vezes, de alguns dos nossos agentes culturais, criadores. O cineasta João Botelho fez um filme a partir do Diário Poético de Bernardo Soares, o semi-heterónimo de Fernando Pessoa. Filme do Desassossego. Não é uma conversa sobre livro do desassossego. É a passagem deste diário a cinema. Grande cinema que nos dá a